Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Celina aqui do canal Seara Holística e hoje eu venho trazendo o quê? Leitura de tarô, né? Vamos lá ver hoje o que a gente vai estar trabalhando, né, com o tarô. E você que, né, tá entrando aqui pelo canal pela primeira vez, seja bem-vinda, né? Seara Holística é um canal que faz sorteios de tiragens de tarô. Inclusive tem um sorteio programado agora para o dia 17. Então assista esse vídeo até o final, porque tem o outro vídeo para poder você estar sabendo como que funciona esse sorteio, tá? E tá participando também. Então, seja bem-vindo, né? Você que nunca assistiu um vídeo da Seara Holística, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, é, deixa o seu like aí pra gente, né? Isso é importante para o nosso crescimento. E é isso. Vamos à leitura? Hoje a gente vem trazendo uma leitura sobre trabalho, né? Sabe aquelas pessoas às vezes que tá ali procurando trabalho, sempre recebe não? Aí a pessoa começa até a ficar meio assim, né, gente? Assim, de pé para trás, porque ela fala, nossa, eu faço entrevista aqui, faço entrevista ali, nunca dá certo, aí ela vai se desmotivando, né? Então, o que que é importante a gente saber? O porquê que eu recebo tanto não? O porquê que eu recebo tantos feedbacks negativos? Aí você faz entrevista numa empresa, você faz entrevista em outra, quando dão feedback, né? Que a gente sabe que na prática são poucas as empresas que dão feedback, na realidade, o que que faltou, né? Então, aos poucos feedbacks que são dados, né? E muitas vezes, ah, você não conseguiu porque faltou isso. Aí você vai numa outra entrevista, numa outra empresa, oh, faltou isso. Aí você fala, nossa, cada vez que eu vou numa entrevista é uma coisa que falta. E aí você vai acabando se desmotivando, porque você só recebe não, né? Então hoje essas são as reflexões que a gente vai estar trazendo, vai estar pedindo aqui para o tarô nos ajudar, né? Então vamos lá. Então a pergunta para o tarô é a seguinte, gente, né? Dentro desse contexto que eu narrei para vocês de trabalho, por que tenho dificuldades, né, nessa área? Por que eu tenho dificuldades em arrumar um trabalho? E às vezes também se fixar no trabalho. Por que essa área é tão complicada para ti, tá? Então a gente tem aqui sempre, né, 3 pedrinhas. Aqui tem o cristalzinho verde, o cristalzinho marrom e o cristalzinho azul, meio acinzentado, tá? Vocês se identifiquem aqui com o cristal, com a pedrinha, e também vocês vão se imaginando numa entrevista, vocês vão se imaginando aí dentro de um contexto de trabalho. Então vocês se aquietem, vão serenando a mente de vocês, vão se aquietando, né? Vão pedindo a licença para o mentor de vocês. E escolham depois o cristal com calma, né? Para que a resposta seja aquela mais próxima da realidade que você está enfrentando. Porque a gente sabe que aqui a gente faz uma leitura geral, uma leitura bem generalizada. Então vai para muitas pessoas. Então por isso é importante que haja pelo menos essa sintonia, né, essa quietude de vocês e não uma escolha aleatória, tá bom? E lembrando sempre, né, quer saber do seu caso em específico, quer saber o que está acontecendo especificamente com você, marca uma consulta particular, tá bom? Também trabalho com radiestesia, com a mesa radiônica, e lá também ajuda muito nesse processo de desbloqueios, de dificuldades aí que a pessoa possa estar enfrentando, independente do setor da vida dela, tá bom? Mas vamos lá, já vou começar a fazer a leitura. Vocês que ainda não se escolheram a pedrinha, pausem o vídeo e depois deem sequência, tá? Vou começar com o cristal verde, tá? Para quem escolheu, sintonizou com o cristal verde. O que está acontecendo, né, para o grupo, para o pessoal que escolheu o cristalzinho verde, o que acontece, né? Por que essa pessoa tem dificuldade de estar arrumando trabalho, esses feedbacks sempre negativos das empresas que fazem entrevista, o que está acontecendo? É o cristal número 1, o verdinho. Arcanos maiores, né, na sua predominando aqui no jogo. Opa!
olha só, a maioria arcanas maiores, né? São vibrações aí que muitas vezes a pessoa ali não tem aquele controle, né? Deixa eu colocar assim, para ver se vocês enxergam bem, né? Enxergam melhor aqui o jogo, né? Então vamos lá. A gente tem uma situação aí de vocês já bastante temerosos, né, gente? Vocês já bastante desconfiados desse contexto de vocês. Vocês mais introspectivos, vocês mais assim, sabe, naquela reflexão. Oh, meu Deus, o que que tá acontecendo, né? Então vocês aparecem aqui bastante prudentes, bastante até mesmo desconfiados em relação a essa área da vida de vocês. É como se isso fosse para vocês algo que vocês falassem, ai meu Deus, essa área não. Já gera até um pouco de trauma, né? Então vem vocês aí bastante desconfiados, bastante na de vocês mesmos, buscando até mesmo reflexões mais íntimas com relação ao que de fato acontece aí na vida de vocês, que essa área aí da parte de trabalho não deslancha, não vai, né? Você sente aí que é tudo muito lento para você, tudo é muito devagar, tudo é meio assim, sabe, paradão mesmo, tá? Aconteceu alguma situação, né, no passado aí de alguns de vocês, pode ter acontecido alguma situação aí em que vocês tiveram, né, de repente, que talvez discutir com alguma empresa em que vocês trabalharam, talvez teve alguma situação que vocês tiveram que estar enfrentando, uma situação talvez mais voltada a trabalho mesmo, em que vocês tiveram que estar enfrentando até mesmo algum processo judicial. Então deve ter havido alguma situação passada de vocês, né, que vocês tiveram, de repente, que discutir com o ex-patrão o recebimento de verbas através da justiça, tá? Então, vocês tiveram realmente que colocar no pau, vamos falar o português claro aqui, tá? Em relação a algum trabalho que vocês tiveram. Então, teve aí alguma situação mais formal dentro desse campo de vocês, que vocês passaram, que vocês tiveram que enfrentar. Uma decisão aí que coube aí à justiça, pode ser até alguns de vocês ainda enfrentando, talvez esse processo começou há um pouco tempo atrás, mas ainda não saiu, se bem que a gente sabe que a justiça trabalhista ela é um pouco mais rápida, tá? Mas isso não quer dizer que tá tudo resolvido, mas enfim, pode ter existido uma pendência aí para alguns de vocês no campo judicial, né? Que vocês entenderam pelo seguinte, que vocês trabalharam, que vocês se dedicaram, que vocês se doaram aí naquele trabalho, e de repente vocês viram que vocês não receberam a correspondência no sentido até mesmo não só material, tá? Que parece que teve aí também uma doação de vocês se sentiram aí numa situação de vocês terem trabalhado, vocês terem se dedicado e de repente a empresa não cumpriu com aquela parte dela ao olhar de vocês, tá? E aí vocês tiveram que discutir isso no campo judicial, tá? E vocês, para vocês, é uma questão de honra a resolução disso. Era uma questão de vocês determinar para vocês mesmos que tinha que ser feito dessa forma, tá? Então deve ter havido para alguns de vocês, não todos, ou mesmo uma situação que vocês possam ter passado em que vocês, sabe, tiveram que ser firmes naquilo que vocês determinaram para poder conseguir algo, né, algum retorno de uma empresa. Então pode ter tido tanto uma saída mais áspera de algum local de trabalho, né? Quando a gente sai assim, a gente não chega a discutir na justiça. Mas sabe quando a gente sai meio brigado? Sabe quando a gente sai meio. Sabe, tá bom, tá, sabe? E fica aquela coisa meio. Aquela nuvem ali, meio. Sabe? Não chegou a se discutir na via judicial, mas também não terminou bem, vamos dizer assim, sabe? Pode ter acontecido para vocês alguma coisa também nesse sentido e vocês se mantendo o pé firme naquilo que vocês acreditavam dentro daquela situação, tá? E vocês, depois dessa experiência, depois desse momento, depois disso tudo que aconteceu, muitos de vocês podem ter falado, bom, agora eu quero algo mais que me dê mais liberdade, que me dê mais independência, que me dê mais possibilidades, eu quero coisas novas, é como se vocês quisessem respirar mais, né? Tipo assim, vocês se sentiram ali tão às vezes traídos, vamos dizer assim, que vocês tiveram que discutir na justiça, vocês saíram brigados, que vocês falaram assim, agora eu quero algo mais leve, eu quero algo mais descompromissado, vamos assim, porque eu não vou mais me matar, porque essas empresas não dão valor, entendeu? Então vocês ficarem mais soltos, vocês buscavam aí coisas que te surpreendessem no sentido de ser coisas mais novas, coisas mais
que te dessem um pouco mais de fluidez, vamos dizer assim, e não terminasse naquele contexto tão horroroso como foi, vai, de brigas, de discussões, até mesmo na área da justiça, tá? E nisso, o que acontece? Quando vocês agem dessa forma de desejar algo mais solto, essas atitudes de vocês meio descompromissada, transmite na realidade que você não tá muito querendo muita coisa, vamos dizer assim, tá? Você passa um contexto em que você meio que, sabe, é uma pessoa que não vai deslanchar. Ela vai sempre ali, talvez fique pouco tempo, né? Faltou o quê? Vocês fecharem de fato um ciclo, fecharem uma etapa de vocês, que vocês talvez não compreenderam, porque ao buscar algo novo, ao buscar algo com mais independência, faltou encerrar algo lá atrás. Porque na realidade vocês saíram de um extremo em busca de um outro extremo, acreditando que aquilo ali seria a solução para aquela situação do seu trabalho. Né? Isso vocês acabam transmitindo a ideia de pessoas que não vão desenvolver nada, são pessoas que não estão querendo muito nada com nada, e que já estão meio de saco cheio também, que já não estão mais, sabe, com muita vontade de trabalhar, no sentido assim, de se entregar para o jogo. Por quê? Porque essa coisa de vocês quererem ser algo mais solto. Então, inconscientemente, vocês transmitem uma ideia, né, para as empresas, enfim, para aqueles locais em que vocês buscam oportunidade, de que vocês não estão interessados, ou talvez vocês não estão tão, sabe, ligados a estar trabalhando em algo maior, em algo que vai realmente começar. Tá? Então faltou aqui vocês fecharem efetivamente esse ciclo, pôr uma pedra nisso, né? E não seria em atitudes de querer a liberdade, de querer o descompromisso, que seria o fechamento desse ciclo, tá? E aí vocês acabam fazendo o quê? Então vamos lá, quando vocês estão buscando essa independência, né? Quando vocês estão buscando ser algo mais soltos, a tendência muito forte que vocês têm é de fazer o quê? O julgamento de todas as oportunidades de trabalho que vocês possam vir a ter. Então vocês olham as vagas, vocês olham o que vocês vão ter que fazer, e vem já na mente de vocês tudo aquilo que vocês já vivenciaram, tudo aquilo que vocês já experienciaram lá atrás, tá? E aí vocês falam, poxa, essa aqui não serve porque vai dar esse problema. Essa daqui não vai dar porque... Então vocês já vão... Antes de vocês tentar mandar currículo, vocês já descartam muitas oportunidades. Por quê? Porque vocês estão olhando para trás e já fazendo a crítica naquela oportunidade de emprego, olhando para trás e falando, bom, isso aqui não vai se encaixar na liberdade que eu tô buscando, isso aqui não vai se encaixar naquilo que eu tô buscando para minha parte profissional, tá? Isso é importante? Ele é. É importante que a gente tentar alinhar objetivos, alinhar propósitos, alinhar interesses com a empresa, logicamente, para que a gente não venha a ter decepções, ou enfim, falar, não era isso que eu queria. Então, esse seu julgamento, ele é extremamente importante e ele é extremamente válido. Só que aqui o que está acontecendo? A tendência muito forte de que você esteja sendo muito demasiado crítico na hora que você faz essa separação, é muito moralista no sentido assim, essa empresa não serve, então você já começa a criar muitos requisitos para as empresas se encaixarem dentro daquilo que você acredita que é o trabalho ideal, tá? Porque tudo isso por causa de uma bagagem que vocês trazem. E aí no final, né, vocês acabam sendo o quê? Excluídos, né, dos processos seletivos, excluídos da vagas. A primeira triagem vocês fazem quando vocês já fecham oportunidades, a partir do momento que vocês fazem, eu não vou mandar para essas empresas porque essas empresas não se encaixam no meu perfil. Ok, você já tirou aí muitas empresas, muitas potenciais oportunidades de trabalho que vocês têm. E as empresas, quando veem vocês com esse perfil, né, acredita o quê? Que você, de repente, você não está dentro dos padrões que ela acredita que são os padrões mais condizentes com a política da empresa, tá? Então aqui fala muito de questões de padrões também, tá? Que você não se encaixa. Por quê? Porque tá tendo esse julgamento, tá tendo esse desprendimento muito excessivo. Então, assim, para quem escolheu a pedrinha, o cristal verde,
Aqui tá falando de uma situação, como vocês falam, ó, vocês muito prudentes. Quando vocês estão muito prudentes, muito desconfiados, vocês não deixam o negócio fluir. Ah, mas eu tô buscando a própria fluidez, eu tô procurando coisas novas. Só que vocês não estão procurando essa coisa nova assim, da forma correta, vamos dizer assim. Vocês estão procurando, mas vocês estão travando muito. Então, há necessidade de vocês soltarem um pouco mais, se aventurarem efetivamente, tá? Em como vocês estão buscando essas oportunidades. Então, não é julgar muito, tá? Não é julgar muito pelas experiências que você passou, tá? Mas também não é dizer não para tudo, mas também não é dizer sim, sabe? É um ponto de equilíbrio que deve estar que deve haver da sua parte, porque senão você fecha realmente oportunidades. O que você passou, o que você vivenciou lá atrás, ele é válido sim, mas ele é válido como uma experiência, como algo que pode contribuir para você, mas não como algo que vai fechar oportunidades, não como algo que vai te colocar no quadradinho, não vai deixar você deslanchar, não vai deixar você se desenvolver aí no campo profissional, tá bom? Então é isso que está acontecendo para quem escolheu a pedrinha, o cristal verde. Tá tendo aí um bloqueio muito grande, mas vindo de você mesmo, com uma desconfiança acirrada de que você viveu uma experiência negativa numa empresa, numa situação anterior, você acredita que você vai vivenciá-la de novo, então você acaba dizendo mais não do que o que seria razoável aí para ver a sua área de trabalho deslanchar, tá? Para quem escolheu o cristalzinho verde, a gente vai pegar aqui uma meditação, tá? Porque isso vai trabalhar essa questão aí de vocês, vai ajudar vocês nesse processo. Vamos pedir aqui uma cartinha, né? Para o tarô, né? Na verdade, para uma cartinha para quem escolheu, né? A reciprocidade, tá, gente? Não sei se vocês conseguem enxergar essa mandala bonita, né? Deixar aqui, pra ver se vocês enxergam, tá? A reciprocidade, né? Então, o que que acontece? Essa questão aí do dar, da troca, né? A reciprocidade, ela fala muito disso. Da troca, realmente. Então, vocês vão ter que saber se soltar um pouco com relação àquilo que vocês estão dando para a vida e recebendo de volta. Porque vocês acreditavam aqui que vocês se doaram demais, talvez não receberam aquilo que vocês acreditavam que era do merecimento de vocês, estão um pouco mais travados, vamos dizer assim, estão um pouco mais desconfiados. Então, aqui vocês têm que ter um pouco mais de equilíbrio. A reciprocidade, ela fala muito de dar e receber na vida. Tem que ser sempre na medida certa, tá? Então não adianta vocês falar se vocês caírem numa situação de se doarem muito, tá? Não adianta vocês ficarem numa situação em que vocês se doem muito. Vou colocar assim, né? Não adianta vocês se colocarem numa situação que vocês se doam muito ou vocês se dão um pouco. Vocês têm que achar um ponto de equilíbrio, tá? E vocês têm que saber qual é a realidade de cada momento em que vocês estão passando e saber separar, saber aí distinguir cada momento, distinguir aí para saber doar, para saber trocar na medida certa, tá? Então, se vocês estão aqui é por um propósito e tem que haver esse propósito de troca. Não se anulem, não se bloqueiem pelo que passou, tá? Vocês têm que começar a visualizar, né, a sentir a reciprocidade como um intercâmbio natural, né, entre você e o Criador, né, então entre nós e o próprio Criador, né. Você vai receber a dádiva da vida, os alimentos, os amigos, as oportunidades e desafios, né. Então, quais são os seus recursos interiores que existem dentro de ti e que pode ser oferecidos aos outros, mas sempre na medida certa, tá? Então, olhando para essa figura, vocês façam a seguinte afirmação: eu dou o melhor que existe em mim e recebo grandes bênçãos, tá? Gratidão para vocês que escolheram o cristal número 1.
Meditem nessa figura, depois pausem o vídeo e vocês podem ficar meditando na reciprocidade na medida certa, tá? Porque aqui houve de fato aí um desequilíbrio no começo que acabou bloqueando vocês. Então vamos lá para quem escolheu a pedrinha marrom. O que tá acontecendo com esse segundo grupo, né? Que tem o cristalzinho marrom, né? Que pediu o cristalzinho marrom. O que tá acontecendo? Que essas pessoas têm dificuldade aí para estar se desenrolando aí na questão de trabalho. O que foi que aconteceu? O que tá acontecendo nesse campo, né? Que essas pessoas têm aí dificuldade nessa parte de trabalho, sempre recebe feedback negativo, a pessoa já tá aí meio já para baixo. Então vamos lá para o grupinho do cristal marrom. O que tá acontecendo? Que energia que é? Que já são arcanos menores, tá? Ou seja, mais dependendo de vocês mesmos. Olha só. Aqui já vem uma energia bastante diferente, né? Você vê como o tarô ele capta realmente bastante situações distintas, né? Então, pedrinha marrom. Para quem escolheu esse cristal, né? O cristalzinho marrom. Aqui fala de uma situação seguinte, gente. Vocês aí com bastante euforia aí na parte profissional. Então, vocês têm bastante ideias, bastante planejamento aí de trabalho, vocês aí bastante ousados, vamos dizer assim. Sabe aquela pessoa que começa projetos, que vem aí com aquela euforia toda? Vem lá e fala o que vai fazer, fala o que vai acontecer. Vocês muito entusiasmados, vocês bastante aí voltados aí para a parte de trabalho. Aí vocês falam assim, poxa, eu sou o cara, né? Faço e aconteço e arrebento aí, porque eu faço e eu gosto, eu determino e eu projeto, tá? Então aqui tem muito essa questão aí de projeções mesmo, de expansão e de desejo muito intenso, uma aspiração muito grande aí de ver a sua parte profissional realmente deslanchar, acontecer, tá? Então aí é visto por você, essa área profissional, como algo que pode, com muito potencial, com muita força por você, tá? Então por que não deslancha? O que acontece que não vai? A pessoa tá lá entusiasmada, com bastante aspiração de sucesso, por que não tá indo, né? Então aqui, para vocês que escolheram aí o cristal número 2, falar de uma situação aí passada, em que houve sim a utilização dessa energia toda de uma forma bastante estratégica, tá? Então vocês realmente usaram a inteligência de vocês, usaram aí todo o potencial que vocês têm, né? Ali de uma forma bastante inteligente, né? Vocês aí, talvez numa situação passada de trabalho aí, vocês deslancharam mesmo, falando, não, eu sou o cara, eu vou arrebentar e acontecer, e vocês realmente fizeram isso. E com isso, vocês captaram que vocês são o cara, ou seja, essa crença de vocês se fortaleceu, porque vocês trabalhavam mais para ter reconhecimento, trabalhavam mais para ter os feedbacks positivos, né? Aquele feedback de confirmação das convicções pessoais, das suas próprias crenças mesmo, que você acreditava que você ia arrebentar, ia fazer e acontecer. Então, no passado, vocês absorveram isso, porque vocês trabalhavam de uma forma bastante estratégica, existia sim, né, pelo menos vocês buscavam esse reconhecimento, esse glamour, né, esse floreio todo vindo de fora, tá? E aí, o que acontece? Quando esse floreio não acontece, porque como vocês agem de uma forma muito estratégica, talvez muitos de vocês já faziam esperando lá já o bônus no final do ano, já esperando aí o feedback maravilhoso, já esperando a promoção, tá? Então aí quando não vinham, vocês se sentiam meio frustrados, né? Que vem aí uma situação aí que vocês, de temerosidade. Por quê? Porque a partir do momento que vocês se doam, vocês se dão, vocês arrebentam e vocês estão acostumados a ter feedback positivo, quando ele não vem, é uma coisa que vocês temem. Poxa vida, então vocês trabalham de uma forma bastante estratégica, vocês se doam bastante, e aqui
vocês ficam assim, mas e se eu não conseguir bater a meta? Poxa, mas e se eu não conseguir, sei lá, fechar os números, sei lá, eu não conseguir ser tudo aquilo que eu falei que eu era? E aí tinha sempre essa sombra dentro de vocês, né? Vocês sempre agindo aí, arrebentando, vão fazer, vão acontecer, mas sempre caminhando com a sombra de vocês no sentido, tá, e se não acontecer? Então sempre andou lado a lado de vocês essa questão aí de um pouco de medo, de um pouco de receio, sim, tá? Mas vamos que vamos, né? Vamos, a vida caminha, vocês têm essa sombra aí como todo mundo, mas vamos buscar o que também? A docilidade, tá? Então vamos lá. Se eu já sou o cara, se eu já sou a pessoa que arrebenta naquilo que eu faço, e de repente eu tenho um certo receio de que eu não vou conseguir conquistar algo, eu já sei que aquilo ali vai me frustrar de forma significativa. Então eu preciso fazer o quê? Conquistar pessoas. Eu tenho que cativar pessoas, eu tenho que ser uma pessoa dócil, eu tenho que ser uma pessoa ali que de repente, se eu não consigo de um jeito, eu consigo de outro, mas eu tenho que ter o reconhecimento. Tá? Então vem aí de vocês com uma situação dessa, nas atitudes também sendo bastante, pessoas bastante, tanto mais, sabe aquelas pessoas agradáveis, né? Aquelas pessoas dóceis, aquelas pessoas que precisa do aval externo para se sentir bem. Então vocês começam a ser também, tem alguns de vocês, começam a ter um comportamento de compreensão muito grande, que é para quê? Que é para que vocês depois tenham um feedback positivo para vocês e vocês possam continuar se engrandecendo o tempo todo, tá? Por quê? Porque vocês temem isso, temem não receber esse reconhecimento. Tá? Ainda que vocês achem a atitude de vocês é sempre muito estratégica, de fato. Vocês vão pensando hoje, vocês estão plantando hoje, mas já estão pensando no amanhã. Tá? Então, vocês todos são bastante estratégicos, são bastante mentais nesse sentido, sabe? De criar aí meios para conseguir aquilo que vocês estão buscando. Só que quando vocês fazem isso, vocês perdem o quê? Né? Vocês acabam perdendo um pouco do equilíbrio, um pouco do bom senso, tá? Então as pessoas acabam transmitindo que falta um pouco de vocês o quê? Da essência daquilo que você realmente é. Porque você não faz as coisas porque você tá ali, de repente, sabendo que precisa fazer aquilo. Vocês fazem mais para um benefício próprio. Tá? Então vocês agem de forma assim, mais dócil com os outros, mais ali receptiva para com os outros, e acaba perdendo o quê? Um pouco do que a pessoa é, precisa ter, que é um senso maior de justiça, de coerência. Então, as outras pessoas acabam olhando para você, vendo você como uma pessoa como que falta um pouco disso, que falta um pouco do quê? Da justiça, do equilíbrio, da ponderação, no sentido de ser correto dentro das atitudes que faz. Então, aqui parece que tem as suas atitudes são um pouco tendenciosas, suas atitudes são um pouco, vamos dizer assim, para um benefício próprio, tá? Então aí vocês acabam saindo um pouco da linha do que se era esperado de vocês, tá? Esperava-se de vocês atitudes que seriam um pouco mais equilibradas, tá? Então aí vocês acabam passando uma imagem, né, de compreensão, de amor, de então vamos lá, todos juntos, unidos, assim, e acaba saindo um pouco, sendo um pouco desproporcional aos olhos daquelas pessoas que veem você, tá? E aí, né, para alcançar esses objetivos, vocês realmente fazem isso, tá, gente? Vocês têm um foco, já falei, vocês são bastante estratégicos, determinados e focados, tá? Vocês então passam essas atitudes, né, para poder vocês colocarem aquilo que vocês estão fazendo. Tem foco, tem determinação, mas é para o próprio cumprimento dos próprios desejos, tá? E as consequências negativas que a gente pode ver dessa história toda é que vocês acabam passando que são pessoas mais mornas nesse sentido, ou seja, que falta um senso de justiça e equilíbrio maior por parte de vocês. Vocês querem mais agradar para maquiar, para esconder os próprios receios. Então vocês precisam de muito feedback externo, vocês pegam, acolhem todo mundo para perto de você, de modo a conquistar aliados para ter o reconhecimento, tá? E os feedbacks para vocês acabam sendo negativos, porque as pessoas olham para você como uma pessoa que, na realidade,
esse foco que vocês passam, que vocês querem passar, na realidade é uma fachada, é uma coisa que vocês criaram, que vocês realmente colocaram, né, se exteriorizam dessa forma, para esconder na realidade as próprias mazelas, no sentido de que vocês não conseguem desenvolver as coisas de uma forma equilibrada e da forma como elas realmente são. Vocês precisam de aval de outras pessoas para validar aquilo que vocês fazem. Então, em algum momento, na hora que vocês fazem processos seletivos, de alguma forma vocês se exteriorizam isso. Porque a partir do momento que vocês chegam numa entrevista, para vocês entenderem, e vocês é muito gentil ali com quem está entregando, com quem está fazendo a entrevista com vocês, no momento que vocês estão ali, ai, não, pode deixar que eu faço isso, sabe aquelas gentilezas demasiadas, aquela coisa, sabe, de bajulação, vamos dizer assim, que pode chegar até a uma bajulação, é interpretado assim como uma pessoa que precisa sempre estar ali agradando a todo mundo para conquistar algo, quando na realidade é uma pessoa que tem as próprias dificuldades para lidar com os próprios medos, os próprios receios. Tá? Então isso aí acaba bloqueando vocês, porque o que vocês têm que entender aqui, vocês têm que ter um equilíbrio. O que falta para vocês efetivamente é um equilíbrio, e é vocês conhecerem a própria essência de vocês e entender quais são os reais poderes que vocês podem chegar, quais são os reais, a real potência em que você pode estar conquistando, né, para poder estar conquistando esse resultado, tá? Então, aqui para quem escolheu a pedrinha número 2, o cristal marrom, falam de pessoas que têm todo um potencial de expansão, mas não sabem trabalhar muito esse potencial, não sabem desenvolver da forma correta este potencial e acaba tendendo as suas atitudes para atitudes mais artificiais, mais dóceis para as outras pessoas, de modo a conquistá-las, de modo a conquistar uns feedbacks positivos, tá? E isso acaba atrapalhando aí a vida de vocês aí no campo do trabalho, porque vocês passam uma pessoa meio até artificial e que não é justa, não é uma pessoa equilibrada no sentido de ponderar as próprias atitudes, tá bom? Então agora a gente vai tirar aqui também para vocês uma cartinha, tá? Da cura da cura vibracional prática. Vamos ver aí o que vocês podem estar meditando e trabalhando dentro de vocês aqui, para estar melhorando essa energia, tá? A gente vai estar vindo aqui escolhendo uma pedrinha, um cristal, uma cartinha, desculpa, para poder vendo aqui o que vocês podem estar trabalhando aí, quem escolheu cristal, né? Aqui, ó, a cartinha, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Ai, 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 tá bom assim, né, gente? E aqui para vocês saíram a aurora, olha só, tá? Vocês vão meditar nessa figura que eu vou colocar aqui, assim, e vocês vão meditando, né? Que eu vou fazer as afirmações, né? A aurora, para quem escolheu o cristalzinho de número 2, a aurora. A aurora, gente, ela fala de uma questão aí de harmonia, tá? É a própria compaixão. Então, vamos lá. Vamos ter compaixão do outro. Então, quando você fala assim, eu sou uma figura muito potencial, né? E o que os outros são para ti? Então, no momento em que você, na realidade, você olha para os outros, você olha em que sentido? De usá-los como meio para atingir os próprios objetivos, tá? Como que você trabalha com a energia dos outros? Como um meio para você atingir as suas próprias satisfações, né? Então, a Aurora, ela fala muito dessa questão de compaixão e da possibilidade de você transformar isso, essa energia, né? Que você tem aí no sentido de você interagir com as outras pessoas, tá? Então aí fala mais de uma questão aí de você equilibrar realmente as suas atitudes e olhar para tudo com uma percepção um pouco mais pura do que elas realmente representam na sua vida, tá? Então aí não tem mais questão de conflito, ou mesmo com você mesmo, ou mesmo um sofrimento que você pode estar passando, tá? Então você tem que entender que há a possibilidade nesse momento de dissipar uma postura um pouco mais mentirosa de você mesmo, e você olhar a sua própria essência da forma como ela realmente funciona, tá? Então é mais amor, mais respeito por si mesma,
né, e acompanhar a pureza do seu ser e também dos outros seres que te acompanham. Ter compaixão para ti e com os outros, respeito com os outros, respeito para ti, tá? Então, desperte, né, o elixir do amor dentro de você e sinta o êxtase de amar. Amar efetivamente, não amar com a possibilidade de você conquistar algo, mas através de outras pessoas, tá? Independente das outras pessoas aprovarem ou não suas atitudes. Então, o que é importante? Você não precisa que haja aprovação alheia, você tem que fazer o que é certo dentro do contexto do amor. Então, você faça tudo que tem que ser feito dentro do contexto do que é certo, do amor. Não usar as pessoas, usar as situações, os contextos para obtenção de benefícios próprios, sem os quais você não conseguindo, você pode se frustrar, pode se amargurar e ter essas sombras aqui que o jogo colocou, tá? Então perceba nesse alvorecer, né? Que ele nasce dessa escuridão. Então nasce a partir do momento que você se aprofunda e vê que esse seu caminho não é o caminho mais correto, tá? E a sua própria luz, né? Ela é frágil e fugídia, né? Seja gentil com você mesmo nesse sentido. Você vai ver que a sua luz ela é frágil, mas embora ela seja frágil, ela tem muito potencial de ser forte a partir do momento que você lida realmente com a sua própria essência, tá? Então, meditando nessa figura, você afirma o seguinte: estou dando início a uma vida repleta de cuidado e compaixão, tá? Então, essa aqui, para quem escolheu, o cristalzinho marrom, pedrinha número 2, a aurora, tá? Meditem depois, pausem o vídeo. É importante essas reflexões, gente, porque elas nos ajudam a estar trabalhando essas questões que estão no nosso nível inconsciente e muitas vezes nós não percebemos, tá bom? Que é muito forte que foi nesse jogo aqui do cristal marrom, para quem escolheu a pedrinha marrom. E agora, finalmente, né, para o grupinho número 3, né, cristal azul, quem escolheu. Vamos ver aqui que o jogo tá falando, né? O jogo tá mostrando aqui pra vocês. Escolheu o cristal azul. Que energia vai estar trazendo para essas pessoas, né? Que escolheram o cristal azul. Qual é a situação que vocês têm dificuldade aí nessa questão de trabalho? Como vocês são realmente vistos, né? Enfim. Cristal azul, pedrinha número 3. O que tá acontecendo com essa pessoa, né? Nessa área profissional. Aqui vai ficar desenha assim um contexto aí também de vamos lá. Aqui também, gente, deixa eu dar uma olhadinha para ver se dá para vocês enxergarem, né? Deixa eu arrumar aqui. Bom, realmente, aqui também, gente, para quem sintonizou com o cristal azul, fala de um contexto em que a pessoa ali, ela já se sente meio que desiludida já da parte de trabalho, né? Uma pessoa aí que talvez esteja desenhando aí um contexto de trabalho que para ela sabe, game over, né? Acabou tudo, já foi tudo, ela foi enganada, ela foi desiludida, enfim, elas vivia num conto de fadas, tá, gente? Aqui, para quem sintonizou com o cristal azul, são pessoas que estavam aí, de repente, numa sintonia de trabalho, que viviam uma realidade que não existia, era uma realidade apenas dessa pessoa. Tá? Então, fala de ilusões aí que caíram por terra, de contextos que foram desmanchados, a pessoa às vezes acreditava que algo funcionava de um jeito, quando na realidade esse algo funciona de outra forma, e ela se sentindo aí bem traída mesmo, diante das circunstâncias. Então, ela tá nessa vibração atualmente, tá? Uma pessoa aí que talvez não tenha aí nem forças para poder estar ali recomeçando ou para estar buscando algo na parte de trabalho, porque ela simplesmente se sente apunhalada pelas costas. Mas aí o que aconteceu aí para poder essa pessoa estar vibrando dessa forma, tá? Aqui também fala de uma situação passada, né, que houve o que a desenvoltura, que houve o que um olhar bem estratégico também, tá? Então, essas pessoas podem ter agido também de uma forma bastante inteligente, bastante prudente ali na questão de trabalho, alguma situação passada aí em que o trabalhar, né, era um trabalhar com bastante objetividade, precisão e exatidão daquilo que se fazia,
tá? Então é um uso inteligente daquelas ferramentas que se dispõe, tá? Então talvez por isso essa pessoa se sinta aí tão traída, porque ela fala, tá, onde foi que eu errei, sendo que eu agi, eu vi um contexto aí todo estratégico, tá? E ela percebeu nesse ambiente que tudo que ela fazia era no sentido bastante objetivo do negócio. Tá? Então aí ela trabalhou, ela se desenvolveu, ela criou um ambiente altamente competitivo, vamos dizer assim, podemos dizer assim, altamente estratégico. Tá? Aqui me falam de pessoas bem racionais mesmo, falam de pessoas que falam, olha, eu segui a cartilha da primeira página até a última, eu fiz tudo certo, tá? Então, se aconteceu tal coisa, se eu tô nessa nhaca aqui na minha parte profissional, não foi porque eu errei, tá? Porque eu segui tudo certinho, como manda o figurino, fui bem estratégico mesmo, tá? Fui muito inteligente. Só que fazia isso também, né, gente, por puro ego. Aqui já o ego muito mais forte, tá, gente? Então, a partir do momento que tem pessoas altamente inteligentes, altamente potenciais, né? De direção, de frieza ali para dirigir a carreira, para dirigir ali os seus projetos, e ela se vê numa situação hoje de ver que a área profissional dela não está deslanchando, ela se sente traída sim, porque todo o papel dela, o contexto de trabalho dela sempre foi direcionado, sempre foi muito objetivo, tá? Por puro ego. Porque ela também estava ali numa situação ali de fazer tudo e aquilo ali encher o ego dela. Então era a cara, o cara também, mas aqui era mais pro encher assim, às vezes ela nem precisava, tá? Aqui, enquanto lá, para quem escolheu a pedrinha número 2 precisava de feedback dos outros, aqui não. Aqui ela não precisava de aprovação de ninguém, né? Aqui a pessoa, ela simplesmente ela precisava dela mesma se encher, que ela de repente ocupava determinado cargo, ou que ela era demandada em relação a algumas situações, que enfim, ela já enchia aquele ego dela. Então ela sempre teve muito ego forte aqui, fortíssimo, que talvez nem ela percebesse e achava que fazia parte do jogo, vamos dizer assim, sabe? Fazia parte do trabalho, de ser daquele jeito, mas tinha como pano de fundo um ego muito grande, um egocentrismo extremamente elevado, tá? E aí, logicamente, quando a gente tá bem, quando a gente tá curtindo, né? Quando a gente tá tudo, o céu tá tudo azul, a gente comemora, não é verdade? Se a gente está sendo demandado, se a gente tá ali numa situação bastante confortável no nosso trabalho, então estão chamando a gente está participando desse grupo, participando daquilo, a gente comemora, não é verdade? A gente está recebendo trabalho pra caramba, a gente está participando de eventos, a gente tá ali com o ego que cada vez mais inchado. Por quê? A gente comemora mesmo e a gente não percebe, a gente acredita que a vida é daquele jeito. Só que no pano de fundo a gente sabe que não é bem assim. Tá? Alguma situação aí aconteceu dentro desse contexto aí glamuroso, vamos dizer assim, que na realidade a gente entende que não funciona daquele jeito. Então, por mais que você estivesse ali no mundo extasiante ali de comemorações, de prazeres no sentido assim de estar ali participando de eventos, existe dentro de vocês alguma insatisfação, que pode ser até mesmo com relação àquilo que vocês fazem. Aqui, pelo que o jogo está muito forte, é um contexto ilusório a parte de trabalho de vocês. Então, aqui já é uma questão mais assim, sabe, gente? Vocês não sentem a carreira de vocês deslancharem, o trabalho de vocês deslancharem, porque vocês vivem num contexto de fantasias, no contexto de ilusões, no contexto aqui de achar que a vida é a objetividade. Então, o que pode estar acontecendo com muitos de vocês aqui é que de repente esses convites pararam, esses convites aí se cessaram, tá? Esses convites de alguma forma aí não são mais, não chegam mais para ti, e caindo a ficha para você que tudo isso é uma grande ilusão, tudo isso é uma grande bobagem, que você acreditava que funcionava assim a parte de trabalho, quando na realidade não funciona, tá? Então aí vem vocês aí numa situação em que vocês tentam, né, manter aí a pose, vamos dizer assim aqui, vocês tentam manter aí, né, agora para que as outras pessoas vejam que vocês continuam bem, continuam ativos, tá? Quando na realidade
né? Vocês estão aí mais tentando ainda, vamos dizer assim, manter o ego de vocês em cima, tá? Então, qual é a grande questão aqui? Para quem escolheu a pedrinha número 3, a azul, fala de vocês já numa sintonia de vocês saberem, né, talvez desconhecerem, então no nível um pouco mais inconsciente, de que esse mundo, essa forma como que vocês estão tratando o profissional de vocês, é pura fachada, e as pessoas já perceberam isso, as pessoas já viram que vocês tentam passar glamour, tentam passar pose, e na realidade, você tenta passar que vocês têm a direção, mas na realidade você não tem, você é pura fachada. Você é pura o quê, ó? Você é uma pessoa que não tem aí domínio das próprias paixões, vamos dizer assim. Você é uma pessoa que, mesmo não se sentindo feliz e satisfeita, você continua nesse propósito, você continua nesse caminho que não te traz felicidade, não te traz prazer, não te traz satisfação. Você continua nessa postura, porque vocês precisam manter a fachada. Vocês precisam manter, fazendo de conta que o jogo tá ali funcionando. E todo mundo percebe isso de você, que é tudo fachada aquilo que você faz, que na realidade não é nada daquilo, tá? E é só para poder é só para poder você se elevar. Quando na realidade, não. Você tá sendo escravo aí dos seus próprios vícios, das suas próprias ilusões. Então, quando você recebe os feedbacks negativos, que as pessoas já perceberam que você é pura fachada, você se sente enganado, você se sente traído. Então, o que que você, para quem escolheu o cristal número azul, né, o que que acontece? Quando você vai participar de processos, e você tenta passar que tá tudo bem, que tá tudo maravilhoso, que você é o cara, que você faz e acontece, as pessoas percebem que isso é pura fachada. Então, aí te dão um feedback negativo é onde você se sente aí usado, você se sente aí que tudo que você viveu aí era uma grande mentira, só que você não muda a postura, você continua insistindo nessa postura aí ilusória. Então é isso que está acontecendo, que está travacando aí a sua parte profissional e que você precisa estar revisando. Você precisa olhar, observar melhor. Mude a sua postura. Tem que haver o quê? Essas puxadas de tapete, vamos dizer assim, serve justamente para você ver qual é o contexto real que você quer desenvolver, para que você não faça um direcionamento equivocado, para poder continuar inflamando aí o seu ego, tá? Vamos ver qual é a cartinha aqui da cura. Essas cartinhas, elas têm aqui, elas são baseadas na geometria sagrada, tá, gente? E elas servem para curar essas mazelas, porque é muito fácil a gente falar, você não consegue trabalho porque você é assim, você é assado, e às vezes a pessoa, ela não se dá conta do que tá no íntimo dela efetivamente, que faz ela agir daquela forma. Muitas vezes ela nem quer, mas ela não consegue se libertar daquilo. Então, por que que eu apresento essas cartinhas? Para nos ajudar nesse processo de cura interior, tá? Então, qual é a cura, né? Qual é a lição? Qual é a cura? Qual é a vibração que pode ajudar aqueles que escolheram o cristalzinho número 3, a pedrinha azul? Vamos ver qual é a cartinha, né? Não sei se vocês conseguem enxergar. Eu coloco aqui para vocês enxergarem melhor. Opa! Coloca aqui. Ah, melhor, né? Aqui, essa cristal, é a consumação, né? Que é uma cartinha que fala muito da possibilidade. E ela tem muito a ver com essa carta da torre aqui no meio. Que é a consumação. O que é a consumação, gente? Aquilo que já foi. Aquilo que já, pronto, acabou-se. Foi por terra. E já tá caindo essa ficha aqui para vocês, para muitos de vocês. De que vocês precisam repensar as atitudes que vocês têm, tá? Então você, na realidade, você já está expurgando tudo esse karma, vamos dizer assim, que você já vinha acalentando há muito tempo, tá? Que vocês já vinham carregando, porque vocês achavam que fazia parte do jogo de vocês, tá? Então é uma revelação, né, que vocês podem ter e que vocês podem se inspirar a cada momento, tá? Então não é fugindo mesmo que vocês vão estar, de repente, aí liberando isso, não é vivendo na mesma sintonia, é justamente consumindo, deixando que isso vá até vocês e vai expurgando, vai tirando, né,
toda essa verdade espiritual que está exatamente dentro de vocês. E que no momento em que vocês reconhecem a fragilidade que vocês estavam, vocês começam a emanar de dentro de vocês qual é o seu verdadeiro propósito de vida, principalmente nesse campo profissional, tá? Então esse momento é de você se soltar e de perceber efetivamente o que você é, né? O que você significa. E você entender que você não é esse contexto desenhado aqui, não é esse contexto ilusório, mas você, quando você olha para dentro de ti e você vê que tem, e você se lamenta por algo, é que você vê que tem alguma coisa, algo mais relacionado à sua essência, à sua parte interna que quer aflorar. De repente você está aí atravancando, tá? Então é importante que haja essa soltura, haja essa percepção, tá? Para que esse amor incondicional dentro de você, ele possa realmente vir à tona, tá? Então, vamos prestar atenção mais naquilo que você não precisa e deixar isso realmente para trás. Então, é bem positiva essa meditação, porque ela ajuda nesse processo, ó. Tá, ó. Consumação ajuda nesse processo de liberar aquilo que realmente já não serve mais. Quais são as suas ilusões que precisam ser aí esquecidas, tá? Então vamos ficar mais na defensiva, vamos se abrir mais para essa luz viva, tá ok? Então aí desse contexto de cinzas aqui que você se apresenta, vai haver um renascimento de uma pessoa muito melhor, né? Então das cinzas você renascerá, né? Então erga-se como uma fênix, trabalhando com essas energias mais sutis que estão não só à sua volta, mas também dentro de você, transformando-as em autopreservação e autorrevelação, tá? Não vamos se prender a nada, tá, gente? Que porventura possa estar dificultando vocês nesse processo, né? E aceitar aquilo que tá vindo aí para vocês, tá? Então, para quem escolheu essa cartinha, essa pedrinha azul, número 3, faça a seguinte afirmação: estou purgando todas as tendências que obscurecem a realização do propósito da minha alma. Que certamente era aquilo que vocês já vinham vivenciando e agora vocês podem, até alguns de vocês, entender que vocês estão sendo traídos pela situação, mas na realidade não é isso que acontece, tá bom? Bom, gente, a leitura é essa, tá? Uma leitura bastante profunda, essa para quem escolheu a pedrinha número 3, né? Todas elas dependem um pouco dessa reanálise interna, né? O tarô, ele capta muito bem isso e nos ajuda nesses processos, daquilo que a gente precisa melhorar, reconstruir, e muitas vezes não nos damos contas, tá? Gente, essa é a leitura, espero que vocês tenham gostado, né? Compartilhem o vídeo com outras pessoas que vocês percebam que está aí passando por um momento aí de dificuldade no trabalho e possa estar aí auxiliando as mesmas, tá bom, gente? É isso, beijo carinhoso e até a próxima.